Eu sou o Diogo Cabral e sejam bem-vindos aos Inovadores. O custo tem sido um dos impedimentos para a maioria das pessoas ter painéis solar em casa e poupar na fatura da eletricidade. Para resolver esta barreira, temos hoje a Blink Energy, uma startup portuguesa que ajuda na transição energética, oferecendo painéis solares através de um modelo inovador de subscrição, ao qual chamam Energy as a Service. O objetivo é democratizar a energia limpa. Para nos contar sobre todo este crescimento acelerado e os desafios deste setor, temos connosco o seu CEO e cofundador da Blink Energy, o Bernardo Fernandes, que com uma experiência em investimento nas áreas da infraestrutura e energia, que o levaram a diversos locais no estrangeiro, tendo passado por Timor, Paris e Londres, foi crucial para criar este modelo de negócio. Bernardo, bem-vindo aqui aos Inovadores, é um prazer ter-te aqui. Muito obrigado, Diogo. Obrigado pelo convite. Então, conta-nos lá o que é a Blink Energy. A Blink Energy é uma solução de poupança para as casas portuguesas. Instalamos painéis solares, baterias, carregadores de carros elétricos, tudo sem investimento inicial para o cliente, assegurando uma poupança na fatura de eletricidade, graças ao consumo que vem desses equipamentos. Que tipo de equipamentos é que estamos aqui a falar que vocês fornecem? Estamos a falar de painéis de 500 watts, de 550 watts, desenhados para o mercado residencial, e estamos a falar numa casa normal portuguesa, há cerca de 6, 7, 8 painéis, dependendo claramente dos consumos. Mas vocês oferecem os painéis ou têm mais equipamentos associados? Fazemos aí uma instalação completa, chave na mão, ou seja, isto é uma instalação solar, os painéis é apenas uma das componentes. Estamos a falar de inversores, de cabelagem, estamos a falar das ligações às baterias, de proteções, diferenciais, etc. Tudo isto é um serviço completamente chave na mão, que o cliente não tem que se preocupar com nada, e só ter a certeza que vai estar a poupar na fatura de eletricidade. E depois têm mais equipamentos associados, além dos painéis e da parte da criação de energia solar? As baterias e a armazenagem é sempre uma solução, ou seja, os painéis produzem eletricidade durante o dia, a bateria pode recuperar parte dessa eletricidade para usar ao fim do dia, à noite, até de madrugada, e juntamos também os carregadores de veículos elétricos, porque muitos dos clientes que nós temos, que estão interessados na transição energética, estão interessados também em adquirir um carro elétrico. Mas neste caso, os carros elétricos, tipicamente a pessoa carrega à noite, que é quando está em casa, durante o dia muitas vezes está fora. Como é que tu consegues carregar o carro elétrico à noite, não utilizando painéis? Há aqui várias opções, ou seja, com os carregadores que nós usamos, é importante que um cliente ligue o carro quando chega a casa, liga ao carregador, e nós conseguimos fazer uma gestão inteligente disso, priorizando qualquer energia que venha dos painéis. Se não vier dos painéis, pode vir da bateria, e se isso não for suficiente, então durante a noite pode vir da rede. Se eu depois quiser fazer toda esta aquisição, normalmente estamos a falar de que valores é que estamos a falar aqui de investimento? Numa situação em que estarias a comprar esta instalação, certo, facilmente estamos a falar de 7, 8, 9 mil euros de investimento. Agora, o modelo que nós trazemos, o modelo de subscrição, retira essa necessidade de investimento do cliente e passa assim a haver uma subscrição mensal. É uma espécie de aluguer de todo este equipamento, em que por trás estamos nós, Blink, a assegurar toda a manutenção, a monitorização, o update, a troca de equipamento se for necessário, dentro, fora da garantia, tudo está assegurado a longo prazo para que o cliente consiga poupar da melhor maneira. E este prazo de Energy as a Service, qual é o prazo que temos aqui de contrato? Ou seja, os equipamentos em si, por exemplo, os painéis solares estão desenhados para ter uma longevidade de 25, 30 anos, talvez um pouco mais. Muitos têm, ou os que nós trabalhamos, têm garantias de produto, que é importante, a 25 anos. Esta garantia do as a Service que fornecemos ao cliente funciona ao longo de 20 anos. Ok, então, e depois isso significa que a manutenção dos equipamentos fica do vosso lado? Tudo. Ou seja, um exemplo muito claro são as baterias. As baterias, tal como a bateria do nosso telemóvel ou de um carro, vão perdendo capacidade. E isso está estudado, e ao longo dos anos espera-se que vai perdendo dos 100%, acabe nos 70%, 60%, 50%. Nós conseguimos fazer toda uma previsão disso e sabemos que a partir do momento que estiver abaixo de X%, intervimos e vamos trocar a bateria em casa do cliente. Isso pode acontecer no ano 8, como pode acontecer no ano 12 ou no ano 15. O importante para o cliente é que vai estar sempre essa capacidade de usar a bateria em casa. E esse custo, essa aquisição ou essa troca da nova bateria, está tudo incluído. Está incluído no preço. Então tudo isso incluído é uma no preço mais-valia mensal para quem faz a aquisição, porque depois a compra da nova bateria fica a cargo do comprador, certo? Exato, ou seja, a aquisição na realidade, se uma pessoa olhar a 20 anos, não são só os 7 mil euros que falámos à cabeça, são os outros 3 mil euros para mudar uma bateria e um inversor, que será necessário nos próximos 20 anos, e mais 500, 800 mil euros do que for para visitas técnicas que sejam recorrentes, porque isto são equipamentos ativos e há uma necessidade de manutenção, e isso nós juntamos tudo e incluímos na subscrição com este valor mensal. E vocês fazem uma manutenção preditiva ou controlam à distância o ponto de situação daquela instalação e conseguem detectar problemas e erros e anomalias? Sim.
ou seja, temos um acesso em real time a todas as instalações, sabemos exatamente quanto é que estão a produzir, quanto é que a casa está a consumir, qual o estado de carga da bateria, o que é que está a acontecer com o carregador de carro elétrico, e temos também acesso a toda a performance técnica, aos alarmes, às situações, etc. E conseguimos sobre isso agir preventivamente, muitas vezes, e se não, também podemos agir reativamente. Então isso significa que tanto vocês como o cliente final vão ter, se calhar, um dashboard, uma plataforma online onde conseguem ver tudo o que carregaram, ou o ponto de situação, se está a carregar, se não está, e como é que isso funciona? É exatamente isso. O cliente tem acesso a uma aplicação onde sabe em real time o que está a acontecer em casa, e nós temos do nosso lado um centro de controle com um dashboard enorme com todas as instalações para acompanhar exatamente o que está a correr e ver quais é que são as intervenções necessárias deste dia, desta semana, deste mês. Portanto, eu consigo perceber se estou a puxar energia dos painéis solares, se estou a puxar energia da bateria. Uma pergunta que eu ainda não te fiz é: existe a possibilidade de eu, depois, se tiver excesso de energia, vender energia? Sim. Ou seja, a aplicação permite toda essa visualização e permite algum controle dos equipamentos também. Podemos falar disso um bocadinho mais à frente. O excedente, ou seja, a eletricidade que foi produzida pelos painéis, mas que não foi consumida no momento e que já não foi armazenada na bateria porque a bateria já estava cheia, pode ser vendida à rede. Pode ser vendido no momento e, por norma, tem o preço do mercado de eletricidade, que é um preço que ao dia de hoje varia de 15 em 15 minutos. Nós também ajudamos os clientes a fazer essa venda de excedente, e um ponto também importante é: pode ser utilizada a energia que está na bateria, não para consumir em casa, mas, se necessário, para vender à rede em horas específicas onde os preços realmente valem a pena. Ok. E as baterias têm capacidade para vender à rede durante bastante tempo, ou é só ali slots pequenos de... Ou seja, ao longo das 24 horas a bateria poderá vender em qualquer momento. Vai depender do tamanho da bateria, ou seja, por norma uma bateria residencial vai estar entre os 5 kW até 20 kW, não passará muito mais do que isso. Portanto, depende aí do tamanho que tiver instalado. Eu, quando estou a fazer o vosso pedido, eu posso pedir para pedir baterias com capacidades maiores, painéis solares com capacidades maiores, porque depois também há a característica do próprio painel, não é? Há painéis se calhar de 200 watts ainda à venda aí, e há painéis de 600 watts, 600 e tal. Já não sei qual é o máximo que agora há, mas há vários tipos de painéis e há vários tipos de baterias, e obviamente isso tem um custo, que depois eu diria que será refletido no Energy as a Service, não é? Como é que essa parte funciona? Vocês oferecem várias possibilidades, ou normalmente têm um painel típico e uma bateria típica para cada casa? Sim, ou seja, o cliente vem a nós com uma necessidade, sendo que a fatura de eletricidade está alta, quer encontrar uma solução de poupança. Nós fazemos uma análise dessa fatura e fazemos uma análise detalhada do consumo da casa. Portanto, dos últimos 12 meses, a que horas é que a casa consumiu, de que moldes, etc. E prevemos também com o seu proprietário se há evolução desse consumo. Acabei de comprar um carro elétrico, acho que o consumo vai acontecer X, Y, Z. Incluímos isso tudo e com isso fazemos o dimensionamento, ou seja, com base nesse consumo vemos qual é que é a capacidade solar necessária. E aqui otimizam a capacidade solar para a casa, para o consumo em si, não é? Encontramos o ponto ótimo de maximizar a poupança, mantendo também a autonomia e a independência da rede e capacidade de alimentar a bateria. É um algoritmo bastante complexo, definido exatamente para a localização daquela casa e para a inclinação do telhado, para o azimuth, o que for, que tudo é calculado no momento e apresenta a melhor solução ao cliente, que maximiza a poupança. Portanto, os vossos clientes aqui serão maioritariamente o chamado B2C, ou seja, será o cliente final, não são tanto empresas, ou também tem empresas a trabalhar com vocês? Maioritariamente é o cliente residencial, esse é o nosso grande foco. E estamos aqui a falar de casas unifamiliares, moradias, vivendas espalhadas pelo país. Alguns condomínios e alguns proprietários têm um apartamento dentro do condomínio, podem ter uma instalação para eles, e há mais alguns temas a ser tratado com o condomínio. Fora disso, temos uma oferta para B2B, mais destinada a PMEs, mas é uma parte um bocadinho mais pequena do negócio da Blink. Olha, Bernardo, muito obrigado por teres vindo aqui aos Inovadores, muita sorte para vocês e muito sucesso, ok? Obrigadíssimo. Eu e o Bernardo vamos continuar a conversar, e tanto este programa de rádio como o resto da conversa ficarão disponíveis na RTP Play e nas diversas plataformas de podcast. Se quiserem acompanhar mais histórias de inovadores, já sabem, subscrevam o canal. Muito obrigado, até ao próximo episódio. Que números é que me podes indicar aqui sobre a vossa situação? Portanto, vocês fisicamente onde é que estão? Nós temos um escritório em Lisboa e temos 6 armazéns espalhados pelo norte a sul do país. Então, e quantas pessoas é que vocês já são? Cerca de 40 pessoas.
E quantas instalações, ou em que zonas do país é que vocês só estão em Portugal para já, certo? Sim. Em que zona do país é que vocês estão espalhados? É norte a sul, literalmente. Acompanhamos muito a densidade populacional e temos à volta agora de 1.300 instalações, que representa cerca de 7 megawatts entre potência solar e capacidade das baterias. E quanto é que demora a fazer a instalação? A partir do momento que sim, a partir do momento que um contrato é assinado com o cliente residencial, a janela temporal está entre 20 a 30 dias até a instalação estar feita e operacional. O dia da instalação em si acaba por ser 2 dias no máximo, dependendo da complexidade. Vocês receberam um investimento, na realidade 2 investimentos. O primeiro foi na ronda seed de 2 milhões de euros, agora levantaram um venture capital da Blue Crow Capital à volta de 15 milhões de euros. Estes 2 investimentos, acima de tudo, têm servido para quê? Então, a primeira ronda de seed foi na realidade para escalar a operação, para escalar a equipa, para investir em tecnologia, em desenvolvimento de softwares, para conseguir trazer a oferta ao mercado com maior escala. Esta segunda ronda é um investimento diferente, ou seja, estes 15 milhões em si são alocados às instalações, porque nós, na realidade, cada cliente de subscrição, as a service, é um investimento do nosso lado, é um investimento a longo prazo e, portanto, com estes 15 milhões temos a capacidade de fazer esses investimentos e dar resposta a mais de 3.000 instalações nos próximos meses. Então agora vamos entrar aqui no detalhe da instalação. Portanto, eu sou um cliente e quero entrar e quero fazer uma instalação dentro da minha casa, que pode ser uma vivenda ou pode ser um apartamento, como já percebemos. Como é que funciona? Entro no vosso site, contacto por telefone, como é que é o processo? Que informação é que eu vos tenho que dar para vocês me conseguirem calcular? Sim, então, através do nosso site consegue submeter um pedido, ou um pedido de chamada, ou submeter alguma informação, e podem também nos contactar por telefone. As informações importantes que precisamos sempre é a localização, as coordenadas geográficas, isso com o Google Maps hoje em dia é bastante fácil, e alguma intuição sobre a fatura de eletricidade. A fatura de eletricidade em si é o melhor e com isso temos toda a informação necessária. Não havendo uma fatura... referiste que eram 12 meses. O ideal era ter 12 meses para ter o histórico de consumo, não é? Por norma, ou seja, o ideal é ter uma fatura de inverno e uma de verão. E com essas 2 faturas consegue-se fazer uma extrapolação para os outros 12 meses e ter uma noção, primeiro, das tarifas que estão a ser pagas e, segundo, do consumo hora a hora, ou nos diferentes segmentos que estão presentes na fatura. Isso é o suficiente para conseguir fazer um dimensionamento bastante preciso. Mas uma das coisas que há é a inclinação do próprio painel solar, certo? Portanto, se for uma vivenda e o telhado tiver uma determinada inclinação, isso também tem essa informação em conta? Sim. Se a casa for de tipo terraço, né? Portanto, em que o telhado é plano, se calhar é mais fácil vocês gerirem. Não sei, explica um pouco como é que essa parte funciona. Sim, então acho que aqui está virado a sul, né? Porque Exato. o painel tem que estar virado a sul, portanto o telhado tem que ter exposição solar e está virado a sul. Aqui entramos um bocadinho na teoria da produção de energia solar. O ponto mais importante é esse, é a orientação do painel, ou seja, é importantíssimo que o painel esteja ou orientado a sul ou algures entre nascente e poente. Isto vai ter uma variação de produção. Um painel orientado a sul tem um pico de produção às horas de maior calor, ao meio-dia, à 1. Um painel virado a nascente consegue ter essa produção mais durante a manhã e menos durante a tarde, e a poente vice-versa. Portanto, este é o fator crucial para saber qual a produção dos painéis. Depois vamos à inclinação dos painéis, ou seja, em Portugal, pela nossa posição geográfica, a inclinação mais interessante para maximizar a poupança é à volta dos 30 graus. Agora, 20 graus não faz uma diferença por ir além. 0 graus, isso sim faz. Portanto, o que é que nós fazemos com as instalações? Um cliente que tenha um telhado inclinado, nós seguimos a inclinação do telhado. Verificamos com ele e seguimos essa inclinação. Não montamos estruturas inclinadas por cima do telhado, pois isso pode acrescentar pressão ao telhado em si, pode fazer um efeito vela em alturas de grandes ventos, etc. E não é aconselhado de uma perspectiva técnica. Um cliente que tenha uma moradia mais moderna, um telhado completamente plano, aí sim montamos uma fixação com a inclinação necessária para onde a casa estiver e, claro, com os contrapesos necessários para que isto seja uma solução duradoura e sem risco. Hoje em dia já aparecem painéis solares para colocar nas varandas, quando estamos a falar de apartamentos, tipicamente nas áreas urbanas, nas grandes cidades.
Vocês também têm essa possibilidade, ou isso, por norma, como acabaste de referir, como não tem a tal dita inclinação, se calhar é mais um sim, nós não somos apologistas, ou seja, percebemos há situações em que uma pessoa não tem a hipótese de ter painéis solares e isso pode ser uma solução. A capacidade de produção de um painel solar numa varanda com os sombreamentos dos prédios e agora estamos a falar de um ângulo de 90 graus, estar na vertical, é bastante limitado, não é verdadeiramente uma solução de poupança para o cliente final. Certo. Outra coisa que também afeta é a sombra. Vou dar um exemplo. Até podia ter o telhado virado a sul, mas a partir da hora do almoço o meu telhado está à sombra porque tem um prédio ao lado, uma coisa qualquer. Isso, se calhar, quando eu vos dou a posição GPS, vocês conseguem logo detectar essa situação? Sim, entra nos nossos sistemas, nos nossos softwares e conseguimos fazer um desenho a 3D da instalação e precaver o sombreamento. E se calhar, nesse caso, os painéis, em vez de ficarem sul, vão ficar a poente, porque já não é tão afetado por essa sombra e a produção é mais interessante do que a sul com essa sombra. Ok, já percebi. E o tipo de painéis? Vocês têm várias potências, têm um fornecedor único, eu sei que há várias marcas, se calhar a maior parte delas é também da China, não sei. Elucida-me aqui um bocadinho tecnicamente como é que é a solução. Sim, aqui focamos em trabalhar com marcas que chamam-se Tier 1, ou seja, são poucas marcas, são selecionadas e é revisto anualmente, que são consideradas de maior qualidade, de maior fiabilidade, de maior capacidade de resposta às garantias e por aí em diante. Nós, ao dia de hoje, trabalhamos muito com uma marca chamada LONGi, que é o market leader a nível mundial de produção de painéis solares. Trabalhamos normalmente com os últimos modelos e são modelos esteticamente mais interessantes, com performance melhores e isso é o que trazemos ao mercado residencial cá em Portugal. Depois, um ponto importante que estamos aqui a falar que é a capacidade do painel. Como falámos há pouco, há painéis, ou antigamente os painéis tinham 200 watts de capacidade, hoje em dia pode ir a 700, provavelmente poderá ir a mais. A realidade é que o mesmo painel, um painel, imaginemos, de 700, é equivalente a ter 3, 4 painéis de 200. Ou seja, o que interessa é a potência final combinada. Portanto, aqui é mais uma questão de espaço e a tipologia de painel que está a ser utilizado. O que é interessante é saber que eu instalei 3000 watts, ou seja, 3 kW. Tenho potência de 3 kW. Se isso forem 6 painéis de 500 ou se forem 4 painéis de 700, o que for, acaba por ser um bocadinho equivalente. Portanto, vocês fazem aquela análise custo-benefício. Se calhar às vezes compensa comprar um painel, vários painéis mais baratos, porque no total o custo é menor do que comprar 2 ou 3 painéis com maior potência, porque o custo é maior. É isso que está a indicar? Isso na perspectiva, ou seja, para a nossa oferta são os painéis mais recentes, com maior longevidade, maior garantias e maior eficiência. Isso para nós é o interessante, é o nosso posicionamento. Se tivéssemos a olhar para o nosso procurement e ver o que seria a maneira mais inteligente de fazer isto, a solução de ir buscar painéis com menor potência e mais antigos para nós não funciona, porque é uma solução para o dia 1. Agora, a performance destes painéis a longo prazo, as garantias, as capacidades de resposta, etc., são mais limitadas e isto é uma instalação para 30 anos, não é uma solução para o dia 1. E aí é importantíssimo ter sob controle a qualidade do equipamento para ter esta durabilidade. Sim, até porque se calhar imaginemos daqui a 10 anos eu vou querer fazer um reforço da minha instalação e de repente já tinha o espaço todo ocupado porque tinha mais painéis, embora fossem de menor potência, tinha mais painéis e já não conseguia arranjar espaço para colocar. E não é preciso ir daqui a 10 anos, nós temos muitas vezes clientes que vêm a nós com instalações feitas há 4 ou 5 anos atrás, em que a instalação por uma razão A, B, C não funcionou da melhor maneira e que na realidade o que nos pedem é para retirar isso e fazer uma instalação que consiga verdadeiramente responder às necessidades. Há pouco falaste que vocês apoiam a parte da venda de energia. Como é que isso funciona? É preciso estar registado? Como é que eu vendo energia? Eu tenho a ideia que isto é regulamentado e há aqui alguma dificuldade. Como é que funciona? Sim, há alguma burocracia por trás disto. O ponto inicial é que uma pessoa tem que abrir atividade nas finanças, no portal das finanças, com um CAI específico, ou seja, dedicado a uma certa operação. Neste caso é venda de energia. Com isso, a partir daí, qualquer empresa que esteja a agregar essa eletricidade e a vendê-la ao mercado e a devolver o valor para o cliente, consegue fazê-lo. Funciona numa ótica de autofaturação, portanto o cliente não tem que emitir nenhuma fatura, não tem que se preocupar absolutamente com nada, só tem que receber o valor, por norma é pago mais trimestralmente, e há o que se chama um Ficheiro SAFT,
que é uma declaração de rendimento que é entregue à autoridade tributária. Isso, hoje em dia, muitas vezes é enviado para o cliente e o cliente tem que pôr dentro do portal das finanças. Nós estamos a trabalhar por uma solução mais eficiente que evite essa burocracia adicional. Ou seja, automatizam esse processo. Exatamente. E dentro disto, ou seja, qualquer rendimento abaixo de 1.000 euros anual, dentro da venda de eletricidade, e a realidade é que para uma instalação residencial vai estar muito provavelmente a 99% dos casos abaixo. Não há qualquer tipo de implicações de IRS, IVAs, o que for. Mas esse valor tem que ser declarado no IRS, certo? Ou não? É através destas submissões de SAFTs. E o processo como é que funciona? Eu tenho os meus painéis solares com um pack de baterias, comprei o bundle todo, não é? Ao fim e ao cabo. E até eu tenho um carro elétrico, portanto pus o carregador, portanto, mas eu estou a vender energia à rede. Eu vendo a um fornecedor único, a quem é que eu vendo? Como é que isto funciona propriamente dito? Ou isto é, eu quase nem mexo, não tenho que fazer nada e aquilo está a vender sozinho e eu não tenho que me preocupar? Então, eu vou explicar como é que o mercado funciona em si. É um mercado livre, tal como um cliente pode escolher qualquer comercializadora de eletricidade para ter eletricidade em casa. Na venda de excedente é a mesma coisa. Agora, nem todas as comercializadoras ou as empresas estão disponíveis para comprar esse excedente. Algumas sim, e oferecem sempre dois modelos, ou muitas vezes dois modelos, ou um preço fixo, que acaba por ser relativamente baixo, ou então o que se chama um preço indexado, que vai olhar àqueles 15 minutos, a cada 15 minutos o preço da eletricidade, e se o painel entregou eletricidade ao 12:30, então o preço ao 12:30 era 100 euros o megawatt. Portanto, isto era 10 cêntimos e, portanto, o cliente tem direito a receber 10 cêntimos por este kilowatt entregue. Portanto, eu vou vender sempre muito mais barato do que aquilo que estou a comprar, porque há aqui as comissões pelo meio quando eu compro. Sim, há dois temas importantes aí, ou seja, há as comissões e há o que se chama os acessos à rede. Ou seja, quando eu pago, se uma pessoa olhar a sua fatura de eletricidade, provavelmente está a pagar 16, 18, 20 cêntimos por quilowatt-hora. O que está aí dentro é o preço de eletricidade, e digamos que isso será metade. E a outra metade é um preço fixo que se chama os acessos à rede, que é pago para financiar toda a rede e a infraestrutura que chega à nossa casa. E isso, quando uma pessoa está a vender excedente, não tem direito a essa parte, claro. Só tem direito à parte do mercado. Portanto, esse é o grande delta. E pelo que eu percebi, daquilo que tu referiste há pouco, esse slot de 15 minutos vai mudando ao longo do dia, portanto há horários em que o valor é maior. Tipicamente, quando é que o valor é maior? É o que se chama tipicamente as horas de ponta, ou seja, é de manhã, quando as pessoas estão a acordar, as casas começam a ter mais atividade, pequeno almoço, etc. Durante o verão, curiosamente, é meio da manhã, e aí é muito por causa dos ar-condicionados, com maiores consumos, e depois acaba sempre por ser ao fim da tarde, quando as pessoas chegam a casa, liga-se o aquecimento no inverno e tem mais consumos. Esses costumam ser os picos de preço de energia, e uma pessoa consegue ver esse preço em real time, e todos os dias sabemos os preços do dia a seguir. E o delta pode ser grande, ou seja, às 8 da noite o preço pode ser 150 euros o megawatt, à 1 da tarde pode ser 0, ou pode ser menos 10. Portanto, o mercado é extremamente volátil e é importante saber navegar esse mercado, e é essa também a oferta que nós estamos a construir a pouco e pouco aqui na Blink. Então, estás-me a dizer que daqui a uns tempos, não percebi se já tens ou não, vocês vão conseguir ajudar os vossos clientes a consumir mais eficientemente, é isso? Em termos de custo, ao fim e ao cabo, é isso? Exatamente. Então, para já estamos em fases ainda de piloto e estamos fase testes. Exatamente, estamos a preparar isso, mas durante o próximo ano o objetivo é esse, é conseguir lançar uma solução que consiga gerir este comportamento perante a rede, de modo a maximizar a poupança e maximizar a utilização de energia produzida em casa. Então, no inverno eu vou necessitar de ligar o aquecimento, e o que me estás a dizer é que vais sugerir ou consegues comandar o meu aquecimento. É uma pergunta que é a primeira pergunta. Vais conseguir comandar o meu aquecimento para ele se ligar a determinada hora versus a outra hora que eu normalmente ligava, porque aquela hora que tu vais sugerir é mais eficiente em termos de custo, é isso? Idealmente é isso. Agora há bastante complexidade em conseguir controlar o aquecimento em casa de alguém. São temas que estamos a olhar. O primeiro fator interessante que estamos realmente a trabalhar é no carregamento dos veículos elétricos. E aí sim conseguimos ter um controle neste preciso momento. Ou seja, ao dia de hoje conseguimos ter o veículo e o carregador programado para
maximizar a utilização da eletricidade dos painéis. Há uma comunicação entre os painéis, a bateria e esse carregador, e consegue saber que, bom, eu agora tenho eletricidade a mais, vou carregar o carro. Portanto, isso já é uma realidade. Essa é a primeira parte dos serviços. Por cima disso, vamos incrementando, acrescentando outras funcionalidades, sempre nesta ótica de maximizar a poupança. Sim, certo, eu percebo o que estás a dizer, mas hoje em dia alguns aquecedores e ar-condicionado já têm alguma capacidade de comunicação, não é? Portanto, vocês se calhar, começando por esse tipo de equipamentos que tenham essa capacidade, também já conseguem ajudar a controlar o aquecimento e o arrefecimento. Estamos a falar aqui verão e inverno. Já conseguem fazer isso para as casas das pessoas, ao fim e ao cabo, não é? Sim, acho que isso faz parte do World Plan. Ok, então conta-me lá, agora estamos aqui a entrar na parte da técnica, das dificuldades técnicas. Que dificuldades técnicas é que vocês têm aqui encontrado no desenvolvimento deste vosso serviço, o vosso produto? Acho que posso sublinhar aqui 2 pontos interessantes. Um foi identificar os hardwares certos e os melhores hardwares para instalar, porque nós falámos muito dos painéis solares, mas não falámos, por exemplo, do inversor. O inversor é um bocadinho o cérebro da instalação. Recebe a eletricidade dos painéis em corrente contínua e transforma em corrente alternada, de modo a injetar ou na bateria ou no quadro elétrico da casa. Mas a bateria trabalha a corrente contínua, certo? Ou é? Sim, mas depois depende sempre do inversor. O inversor é quem controla o fluxo. Envia a energia para um lado ou para o outro. Escolher os suppliers com maior capacidade, com maior longevidade de equipamentos, negociar as melhores garantias, mas assegurar também que se encontra um equilíbrio de preço-qualidade, porque se calhar há fornecedores de inversores fantásticos que de alta qualidade, mas que são 3 ou 4 vezes o preço de um inversor que serve para a instalação. Isso não funciona, porque o preço no fim do dia fica mais alto. Não vai compensar. Portanto, selecionar os hardwares certos e as marcas certas com quem criamos relações a longo prazo foi um ponto bastante importante. E o segundo ponto foi a qualidade da instalação, porque não é só o hardware, é todas as ligações. Um exemplo muito fácil são os conectores entre os painéis solares serem do mesmo tipo e serem indicados para aquela tipologia de instalação e para aquela tipologia de painéis solares. Isto é um pequeno exemplo, mas que se calhar a 5 anos não faz diferença, mas a 15 e a 20 faz diferença. E portanto, ter um controle bastante detalhado da qualidade da instalação em todas as suas vertentes, para nós foi importantíssimo, foi uma coisa que trabalhámos muito desde o início, ao princípio com ajuda externa, com consultores técnicos vindos da Alemanha, na realidade, e hoje em dia muito com as nossas equipas internas e com as equipas que fazem a instalação, de modo a assegurar esta longevidade. Certo, isso é mais valia também pelo facto de utilizar o vosso serviço de Energy as a Service. Mais um detalhe, se eu tiver um contrato com vocês, faz-te conta, eu fiz a aquisição, é um contrato, os contratos são, qual é a duração dos contratos? O as a Service dura ao longo de 20 anos. Agora imaginemos que eu, a meio do processo, vou vender a casa. E o novo comprador não quer ter um custo e eu, na venda da casa, quero fazer o pagamento final. Eu consigo terminar o contrato a meio e dizer, olha, vou vender a casa, portanto o novo proprietário não tem que ter este custo, isto foi uma decisão minha, ou pode até ter. Isto são 2 perguntas. Eu posso passar o contrato para o vendedor, para o comprador da casa, ou posso terminar o contrato e pagar aquilo que falta? Como é que... Antes de responder à pergunta, desafio a terminologia. Um custo? Não, nós não estamos a falar de custo, estamos a falar de poupança. Ou seja, os 50 euros que um cliente paga para ter baterias e painéis solares em casa estão a gerar 80 ou 90 euros de poupança. Essa é a realidade. Portanto, é do interesse do novo comprador ter lá os equipamentos. Agora, respondendo à pergunta... O que eu estou a dizer é que quando eu vou comprar a casa, já ficou no negócio de que esse aluguer não faria parte do negócio. Portanto, era esta a situação. Em qualquer altura do contrato, o cliente pode decidir acionar a opção de compra e dizer, olha, eu estou por uma razão ou por outra, porque tenho mais liquidez, ou porque quero, etc., ou que vou vender a casa, quero comprar. E aí há um cálculo matemático feito, uma tabela definida já previamente, que define qual é que é o valor, e o cliente em qualquer altura pode comprar e pode pôr isso no preço da casa, porque sabemos que uma casa com painéis e com baterias, na realidade, tem uma fatura de eletricidade muito mais baixa. E esta é a realidade das casas. Sim, é uma mais-valia em termos de venda. Agora aqui falando um bocadinho da concorrência, portanto, há outros fornecedores com serviços similares, eu tive contacto com alguns e agora também na pesquisa que fiz aqui andei aqui à procura, que têm soluções parecidas com as vossas. Alguns têm as comunidades de bairros solares, portanto, muitas vezes até para condomínios ou para um bairro inteiro. Como é que vocês veem essa concorrência? Eu acho que aqui é importante definir o que é que nós estamos a falar.
O nosso âmbito é o que se chama o autoconsumo individual. Portanto, são instalações numa moradia, numa vivenda, para o consumo dessa moradia e potencialmente para tradar eletricidade com a rede. Isto é a melhor solução de poupança para o cliente que tenha uma casa onde possa fazer instalação. De longe. Não é a comunidade, não é ter um preço mais competitivo da rede, etc. Não, isto é a melhor solução. Depois, quem não pode, e como são situações, por exemplo, condomínios onde não há espaço para cada um ter a sua instalação, etc., apareceram as comunidades de energia, que são uma solução também interessante, que acrescenta poupança, mas podendo fazer a instalação na sua casa é sempre mais interessante. Portanto, eu separava aí as águas. E vocês estão a pensar também em entrar nos bairros lares ou para já preferem manter o foco? Para já não. E focar no... O nosso foco é verdadeiramente em casas unifamiliares. E aqui, até estatisticamente, temos à volta de 250 mil instalações em Portugal. No total de 2,7 milhões de casas unifamiliares que existem cá. Portanto, ainda há muita casa para instalar. Há muitíssima casa que não sabe que há estas soluções, que não sabe que há soluções, que não é preciso estar a descapitalizar e investir e preocupar-se daqui a 5 anos isto está a funcionar. E nosso foco é dar resposta a isso. Mas isto maioritariamente só funciona em casas que são habitadas durante o ano todo. Ou seja, se for uma casa de férias, se calhar não justifica fazer este tipo de investimento porque este tipo de casas de férias maioritariamente está fechada durante o ano todo. Portanto, se calhar nesse caso não funciona, não é? Sim, acho que isso é sempre um tema que é estudado quando um cliente vem a nós e a conclusão pode ser de não vale a pena. Assim, neste caso não vai valer a pena e assim é e faz parte. As casas de férias hoje em dia depende um bocadinho da utilização que se dá e se faz alojamento local e por aí em diante. E nesses casos aí, então é o contrário. Os consumos, há pouco controle de quem usa a casa. Claro, o ar-condicionado já está ligado o dia claro, todo. E aí faz diferença. E aí também temos muitos exemplos de clientes nessa situação. Pois aí acredito que sim. Agora, visão de futuro. Vocês, neste momento, só têm painéis solares, ou seja, têm painéis solares, carregadores e baterias. Começam a aparecer soluções de turbinas de vento para residenciais. Vocês estão a pensar também a olhar para essa parte, não estão? Fazer parcerias com outras empresas? Eu acho que a nossa gênesis é trazer eficiência e poupança ao cliente. Ao dia de hoje, o que faz mais sentido são os painéis, são as baterias, são os carros elétricos. A prazo, havendo outras tecnologias que fazem sentido, iremos avançar nessa direção. As turbinas, ao menos os exemplos que eu conheço, ainda não está num ponto de evolução tecnológica que verdadeiramente faça sentido ou que seja igualmente competitivo com os painéis. E tendências do setor? Vocês, neste momento, em Portugal, o mercado é este de energia as a service começa a crescer. Quais são as tendências para os próximos 5 anos que vocês veem? Eu acho que cá em Portugal, como falámos, há muitas casas ainda que não sabem que estas soluções existem e, portanto, há claramente um crescimento aí e há um crescimento no tema que estávamos a falar anteriormente de serviços, de conseguir dar uma oferta redonda de energia 360 para o cliente que maximiza verdadeiramente a poupança. Portanto, esse é o nosso foco neste momento. A prazo, vamos levar isto para outros países em que conseguimos aplicar o mesmo modelo de negócio lá. E a realidade é que Portugal está bastante avançado em comparação com alguns países europeus a nível de tanto na penetração como na maturidade do mercado elétrico. Qual é a percentagem de instalações em Portugal versus, por exemplo, na Alemanha ou em França ou outro sítio qualquer? Então informação desse género que possas dar? Sim. É muito fácil. Portanto, Portugal estávamos a falar de 9%, França estará nos 2%, 3%, Espanha estará nos 6%, talvez. A Alemanha e a Holanda são casos mais particulares, onde este tipo de equipamentos já está nos 20% para cima. Portanto, o nosso objetivo será, a combinação seria chegar pelo menos a essas percentagens. Sim, mas eu sei que muitas vezes comparamos Portugal, a Alemanha, e que a Alemanha tem sempre as best practices, etc. Sim, tem mais instalações sobre a percentagem das casas, mas não tem uma rede tão desenvolvida como nós temos cá em Portugal. E aqui abro outra ótica, que é o facto de quase todas as casas em Portugal têm contadores inteligentes, instalados pela rede, por quem gera a rede de distribuição, e esses contadores inteligentes redes, que são o que permitem
saber o consumo da casa a cada 15 minutos e que permitem então conseguir fazer preços específicos para isso, ou permitem chamar a casa a dar resposta às necessidades da rede. E não chegámos a falar há pouco, mas por exemplo, as baterias, mais além de serem oportunistas e procurar um preço melhor para vender a certas horas, podem estar ligadas à rede e receber uma mensagem na rede a dizer: nesta zona, aqui na Alta de Lisboa, precisamos de energia. Há falta de energia e, portanto, estamos disponíveis a ir buscar energia às vossas baterias por preços bastante mais altos, porque é o custo de oportunidade. Isso começa a ser uma realidade cá em Portugal. Não é uma realidade na Alemanha ainda, porque a penetração dos computadores inteligentes anda muito abaixo. Portanto, o que me estás a dizer é que aquele apagão que houve, que foi porque houve um desequilíbrio na rede, não é? Vocês, se calhar, conseguiriam, quer dizer, nós como país, com as características técnicas que existem na nossa rede, conseguiríamos de algum modo, se houvesse mais instalações, quando há uma falta de fornecimento de energia, as várias casas das pessoas conseguirem de repente, se tivessem bateria, fornecer energia à rede, nem que fosse um preço mais elevado do que o normal, durante 15, 20, meia hora, ou o que seja, uma hora, para conseguir equilibrar a rede, é isso? Exatamente. É o que se chama serviço à rede, e que é dar flexibilidade à rede. Como estávamos a falar, a rede é um equilíbrio de procura e de oferta, e qualquer desequilíbrio em qualquer das direções pode pôr em causa a operação da rede, seja a nível nacional, seja a nível local. Haver a capacidade de controlar a procura e a oferta numa casa, ou seja, a oferta com bateria e a procura diminuindo o consumo, é mais uma ferramenta para ajudar ao equilíbrio. E se isso estiver bem oleado, é uma ferramenta de resposta imediata e que pode dar resposta e evitar alguns desequilíbrios localizados. A nível nacional é preciso uma escala muito grande para isto, e portanto é mais uma ferramenta dentro do planeamento da rede que pode utilizar. Muito bem, olha, obrigado por teres vindo aqui ao programa. Eu agora tenho aqui umas perguntas que nós utilizamos para colocar nas redes sociais. São perguntas para as quais eu peço respostas rápidas. Primeira pergunta: quem é a pessoa que mais te inspira? Como líder de negócio, o CEO e fundador da Patagónia, histórico, Yves Chouinard, por uma visão de criar uma empresa que verdadeiramente dá resposta à necessidade do cliente, que tem um foco no negócio, mas tem um foco também muito grande na empresa em si, nos seus employees, nas benfeitorias que lá podem ser feitas e na sociedade em geral. Ele tem um ângulo muito também virado para a sustentabilidade, mas consegue equilibrar estes 3 pontos, que para mim é a razão de ser de uma empresa. Segunda pergunta: quando é que percebeste que esta ideia ia ter sucesso? Foi em 2022. Foi a perceber que este tipo de soluções podiam funcionar cá em Portugal e a olhar a países onde o sol brilha bastante menos. Mas na altura estavas em Inglaterra? Estava em Londres, e até em Londres e até em Inglaterra começavam a aparecer este tipo de soluções, e olhava para Portugal e faltava. Não havia estas ofertas que democratizassem o acesso, que permitissem o acesso sem ter que investir. E foi aí que percebi que um país de sol como o nosso faz todo o sentido. Concordo plenamente. Terceira pergunta: descreve a pior experiência que já tiveste com um cliente. Eu acho que isso posso pensar nas primeiras instalações que fizemos. Literalmente isto deve ter sido a segunda ou terceira instalação que fizemos. Era uma casa com um quadro elétrico bastante antigo, que nos causou imensos desafios, e portanto a instalação, em vez de durar um dia, durou literalmente uma semana ou mais. E lembro-me de ser pico do inverno, uma chuvada, a casa em si tinha à volta alguma terra e portanto lama. 10 da noite, a tentar acabar a instalação. Finalmente a instalação acaba. A carrinha da equipa de instalação está completamente atascada, portanto não conseguimos tirar de lá a carrinha. Estamos numa zona um bocadinho isolada, portanto não dá para sair. São 10 da noite. Todo um stress a ser gerido. Lá conseguimos com um cabo desatascar a carrinha e seguir para a frente. Eu aproveito aqui para colocar-te uma questão. Se o quadro elétrico, neste caso específico, como agora referiste, for muito antigo e completamente fora dos requisitos técnicos, na vossa solução também existe a instalação do novo quadro elétrico ou rever a infraestrutura técnica? Vocês, se calhar, até como serviço à parte, têm essa possibilidade? Nós trabalhamos aí com eletricistas parceiros e direcionamos os clientes para esses parceiros, ou para rever o quadro, ou em situações mais extremas para refazer o quadro, porque aí já não é uma questão de painéis solares ou de baterias ou de poupança, é uma questão de segurança. Exatamente. Quarta pergunta: qual foi a pior asneira que já cometeste ao longo da tua carreira? É uma pergunta difícil. Eu acho que não tenho a menor dúvida que há muitas.
Há muitas ao longo da carreira, e uma pessoa vai aprendendo com isso e vai crescendo. Eu acho que no início da minha carreira não fui empreendedor, trabalhei em grandes empresas, em grandes fundos e por aí em diante. E no início lembro-me de ter tomado algumas decisões de escolha profissional, de seguir por um caminho, porque ainda era jovem, porque não tinha bem noção do que fazia sentido ou não, e achava que seria uma boa oportunidade, uma boa escola, etc. Mas a agência do trabalho em si não era o que eu procurava e não era o que eu fazia sentido, e só dá para ir contra isso durante um certo tempo. A partir daí percebe-se que a decisão não foi a certa e é preciso procurar uma coisa que uma pessoa verdadeiramente se identifica a nível de trabalho, de valores, de interesse. Última pergunta, onde é que vês a Blind Energy daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos vejo a Blink como uma solução de energia completa cá em Portugal. E vejo com alguma expansão internacional. Veremos em que países. A França, como falámos, é um país bastante interessante, mas vejo conseguimos levar estas best practices portuguesas para outros países e, portanto, criar assim um player energético novo a nível europeu. Tu dizes que França é um bom país, porquê? Porque a percentagem atualmente é menor do que nos outros países? Sim. E a infraestrutura de redes dele já tem muitos quadros elétricos, não tem? Como é que está essa situação já agora? A infraestrutura está na média europeia, não se destaca, mas não tem desafios. Está em um ponto de inflexão o mercado francês, em que o preço da eletricidade foi durante muitos anos controlado graças ao nuclear, mas a verdade é que o nuclear tem custos, e tem custos acrescidos, e o preço que era fixo pela regulação em França do nuclear e que depois definia o preço do resto da eletricidade aumentou, e teve que aumentar quase para o dobro para dar resposta às necessidades de manutenção das grandes centrais e por aí em diante. Portanto, há um pico no preço da eletricidade, há um contexto da sociedade e também da administração pública, isto é importante, de que este tipo de soluções fazem sentido e são soluções para as pessoas, para conseguir poupar, para conseguir ajudar a rede, e portanto há aqui um mix interessante de situações que fazem com que o país tenha bastante potencial de crescimento. Portanto, veremos a Blind Energy em França daqui a uns tempos, é isso? Veremos. Será o primeiro país a ir, ou tem outros países ainda? Há outros países que têm maturidades interessantes e que estão a ser estudados. Para já o foco é verdadeiramente Portugal, e um bom NAC do próximo ano vai ser com esse foco. A partir daí vamos ver que país é que vai fazer sentido. Temos alguns preferenciais. Muito bem. Olha, Bernardo, agora sim temos de terminar o nosso programa. Muito obrigado por teres vindo aqui e muito sucesso para as vossas instalações, quer a nível nacional, quer a nível internacional no futuro próximo. Muito obrigado pelo convite. Espero que todos os que nos ouvem comecem a olhar para as suas casas com outros olhos e percebam o potencial de poupança que têm. Lembrem-se que por vezes a inércia é o nosso maior inimigo. Acompanhem mais histórias de inovadores ao subscreverem o nosso canal na RTP Play ou nas redes sociais. Obrigado por estarem desse lado. Até ao próximo episódio.